Graça e paz, queridos, estamos entrando aqui, sejam bem-vindos. Nós estamos aí com vários irmãos conosco, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos começar a nossa live dessa tarde. Havia dito que nós vamos ter durante essa semana, todos os dias, uma live especial, onde eu estou denominando, mas nem uma hora. E eu gostaria de falar sobre jejum e oração, em especial porque na semana que vem, nossa igreja local, e eu quero desafiar todas as igrejas que caminham conosco, a também fazerem um jejum de segunda-feira a sábado, né? São 6 dias aí, no domingo nós não vamos jejuar devido ao culto de domingo e muitas pessoas também têm atividades no domingo. Então nós vamos fazer um jejum do dia 8 ao dia 13, e eu convido todos vocês para estar conosco. Então, qual é o propósito dessa live? Estamos falando sobre o poder do jejum e da oração, tipos da oração, que é o jejum. E nós vamos fazer isso hoje, amanhã, passando para os irmãos um ensino e preparando a igreja como um todo para nós podermos estarmos jejuando ao Senhor, estarmos na presença do Senhor, buscando de Deus e fazendo o nosso jejum ser mais eficaz e recebendo o poder da oração em um período de jejum como esse. Dou as boas-vindas a todos que estão conosco aí, tá muita gente entrando, Patrícia, Maria do Socorro, Pastor Juan lá de Cacequi, Maria Francisca, Antônio, já vi a pastora Cláudia aí conosco também, Pastor Juraci está conosco, todos vocês são bem-vindos. Em nome de Jesus, muito bem-vindos mesmo. Olha, muito bom estar todos aqui conosco. Por favor, compartilhe aí o link, chame mais gente para participar conosco dessa live de hoje. Vai ser um ensino, vão ser 5 momentos que nós vamos meditar e compartilhar aqui, não é? Pastor Elmarley, Pastora Maria, também estão nos acompanhando desde Macapá. Um abraço para todos vocês. Às vezes aparece aqui o nickname e eu não consigo identificar o nome da pessoa, né? Então, Juju, alguma coisa aqui sobre piso, eu não sei o seu nome, se você quiser colocar o nome aí, eu posso até te dar um cumprimento. Vamos entrando aí, irmãos, estamos aguardando alguns minutinhos para os irmãos ir entrando. Maurílio está conosco, Edinha está conosco. Olha aí, acho que é o João Celino está conosco, Camila Pereira está conosco, João Ricardo está conosco, Pastor Pablo, seja bem-vindo, a Cris está conosco também, o Wilger também está conosco, Adriana, Francisca, Camila, já deu graça e paz, né? Toque Piso, acho que é o Claudinei que está conosco, MLP Serra Dourada, graça e paz, irmã Augusta lá de Portugal, oi irmã Augusta, que saudade de vocês são uma bênção muito grande, o Hilda também está conosco. Vamos entrando, irmãos, nós já temos aí mais ou menos 5 aparelhos conectados, várias pessoas por trás, sejam bem-vindos. Então essa live, o título dela é Mais Nenhuma Hora. Então nós estamos aproveitando esse momento da viração do dia, né? Eu acho que todos têm noção do que significa isso, das 6 para 7 horas, a viração do dia. Isso tem um sentido espiritual muito forte, principalmente no Brasil, nos países católicos em si, mas no Brasil isso é bem visto. Todos nós podemos testificar isso. É essa hora no Brasil que tem, antigamente, que a gente via muito isso na televisão, chamava Hora do Ângelo, aquela oração das 18 horas, e ainda tem nas redes católicas, nas igrejas católicas tem muito isso. E era na viração do dia que Deus todos os dias ia até o Éden para falar com Adão e com Eva. Esse é um tempo especial. E eu estou aproveitando esse horário, porque eu acho que é um horário propício, todo mundo está saindo do trabalho, não é? Nós vamos então essa semana fazer um estudo sobre o poder do jejum e da oração. Eu vou usar esse material aqui, esse aí, Manual da Guerra Espiritual, Ed Murphy, Manual da Guerra Espiritual. Talvez você não tenha esse livro, ele é um pouco grosso. Esse livro eu comprei em uma viagem que eu fiz para a Argentina, achei numa livraria lá, e ele tem sido muito bom. Acho que algumas livrarias no Brasil já devem ter, mas ele está em espanhol e tem me sido muito útil nessa área. Mas vou usar também esse outro livro aqui, ó, O Poder
secreto do jejum e da oração. Tem algumas coisas aqui para poder compartilhar com os irmãos. Amém? Então, muito bem, já são 18 horas e 5 minutos. Eu queria mais uma vez te dar as boas-vindas a todos que estão conosco. Eu gostaria de fazer uma oração, porque o que nós vamos falar, é claro, é algo que tem um sentido espiritual muito forte e naturalmente, espiritualmente, é extremamente resistido, e a gente sabe que existe uma ação maligna do diabo para impedir que o povo de Deus tenha maior conhecimento sobre essa área. Então eu vou pedir você agora que faça a sua oração. Talvez você está em casa, talvez você está no carro, talvez você está andando, talvez você está no seu escritório, não sei onde você está, mas ore a Deus agora e peça para que aquilo que nós vamos compartilhar, Deus fale com cada um de nós aqui e nos edifique. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de poder falar com esses irmãos que estão tão longe, que estão tão perto, e podermos compartilhar um pouco mais da palavra. Eu te peço, Senhor, que nessa tarde, final de tarde, início de noite, o Senhor, através do seu Espírito, me ajude a colocar para fora, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou para dentro de mim, que está aqui dentro. Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, gostaria de podermos ser edificados e buscar do Senhor revelação. Senhor, que esta semana que nós estamos começando hoje, essas lives, possam nos ajudar a nos preparar para, ó Deus, uma semana de busca, de estar na sua presença, mas também de lidar e tratar com a nossa carne, uma semana de guerra espiritual, uma semana de conquista, uma semana de batalha. Senhor, no nome de Jesus, abençoa-nos, dando-nos graça, entendimento, direção, revelação e prática daquilo que é algo tão importante para a vida de cada um de nós cristãos, em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Todos vocês. Meus irmãos, se eu não citar o seu nome, por favor, não fique chateado. Podemos responder perguntas, mas vamos fazer o seguinte, nos últimos 10 minutos eu vou responder perguntas. Então, não faça perguntas antes dos 10 minutos finais. Nós começamos às 18, quando for 18h50, a partir das 18h50, eu vou começar a responder perguntas. Eu não vou desligar os comentários agora, para me ver quem está entrando, mas, por favor, queridos, vocês podem ficar à vontade, mas eu gostaria que você prestasse atenção, se possível pegasse um caderno, uma caneta e anotasse, escrevesse aí o que nós vamos compartilhar aí, porque eu sei que é de muita importância mesmo. Amém? Por que eu quero falar sobre esse tema essa semana? Porque uma semana de jejum e oração não é apenas uma semana de penitência, não é uma semana apenas de uma dieta diferente, não é uma semana onde nós vamos ficar sem comer. O jejum é bíblico? É bíblico. O jejum é extremamente bíblico, a Bíblia fala do jejum, Jesus jejuou, os homens de Deus na Bíblia jejuaram. Jejum é um mandamento? Não, o jejum não é um mandamento. Jejum é uma orientação, é uma prática, uma disciplina espiritual que nós podemos fazer. Se eu colocar o jejum como mandamento, eu estou exagerando e forçando a barra. Mas você vai ver que nenhum homem de Deus na Bíblia, desses que tiveram grandes ministérios, começaram os seus ministérios sem antes orar e jejuar, sem ter um tempo especial de jejum. O maior de todos eles, o nosso maior exemplo, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele veio ao mundo com o propósito de resgatar a humanidade, salvar o homem. Ele veio ao mundo, o destino dele era a cruz, e para começar o seu ministério salvífico, a primeira coisa que ele fez após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, e ali a Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias, e no final dos 40 dias ele teve fome. E então nós vamos aqui tentar desmistificar um pouco o jejum e falar do que representa o jejum e do poder do jejum. Bom, eu tenho mais ou menos 30 anos de convertido, vou fazer 31 anos de convertido, e aprendi a jejuar desde quando me converti. E desde que me converti, eu digo para vocês que o jejum sempre foi muito importante e definitivo na minha vida. Eu me lembro quando eu e o Paulo Henrique, nós estávamos prestes a ser ordenados. Nós tínhamos acho que 2 anos e meio de convertido, estávamos no seminário, e um dia o apóstolo Omar nos chamou, a mim e a ele, dizendo que o ministério tinha o alvo de enviar alguns pastores para o campo e outros ordenar para aproveitar em igrejas aqui em Goiânia, e que nós então deveríamos jejuar e orar para buscar de Deus como seria isso, aonde Deus nos queria e se era a vontade de Deus. Eu me lembro que
ele, naquela época nós éramos discípulos, né, do Aloysio e do Marcelo, o Paulo Henrique, eu era discípulo do Marcelo. Então nós conversamos com os nossos discipuladores e eles resolveram jejuar conosco. E foram 7 dias, eu trabalhava na Universidade Católica, foram 7 dias que nós jejuamos, só na água, e todos os dias nós nos encontrávamos nesse horário, às 18 horas, nós 4, com as esposas, e nós orávamos das 18 às 19 horas, ali no Parque das Laranjeiras, e a gente intercedia ali. No final dessa semana de jejum foi quando Deus falou comigo e com o Paulo Henrique, que a igreja ali do Serrinha. Isso foi em 96, ano de 96, quando Deus nos deu essa direção. Então, desde que eu me converti, eu me lembro que eu fui batizado no Espírito Santo no ano que eu me converti e foi no final de julho, 29 de julho de 1989. E se eu não me engano, eu fui batizado nas águas em outubro, mas no mês de outubro mesmo daquele mesmo ano, eu via os irmãos orando em línguas, eu via os irmãos profetizando, e os irmãos falavam dos dons, e eles falavam que a gente tinha que buscar, e alguém me disse que eu devia jejuar e orar, eu via os irmãos mais velhos jejuando, então eu lembro que eu jejuei uns 3 dias, e numa noite, era uma sexta, de sexta para sábado, nós estávamos na casa da irmã Leia, mãe do pastor Pedro Meister, bispo Pedro Meister, e de madrugada a gente estava orando ali, e eu fui batizado no Espírito Santo com o dom de línguas, recebi o dom de línguas como evidência. Então o jejum, ele sempre foi parte da minha vida, ele sempre foi parte das conquistas, sempre quando Deus quer mudar de tempo, quando Deus quer me levar a um degrau novo, quando tem uma batalha, uma conquista, uma coisa especial, quando tem um momento crítico, quando tem um momento de vitória, quando tem um momento bom, quando tem um momento ruim, Deus sempre me desafiou a orar e a jejuar, e o jejum muitas vezes foi definitivo na minha vida. Me lembro quando eu voltei em 2010, agora, nessa retorno meu da Europa para o Serrinha, quando eu cheguei no Serrinha, eu jejuei 7 dias dentro da igreja, sem sair da igreja, entrei no domingo, só saí no outro domingo, 7 dias ali dentro, jejuando sem parar e orando, para Deus nos dar a direção, e foi ali que Deus me deu uma direção muito clara. Deus me falou que os primeiros 5 anos seriam anos de cura, e depois é que Ele ia fazer, e se cumpriu exatamente como Deus falou. Então, eu tenho com o jejum uma relação de que o jejum é uma arma poderosa na nossa batalha. O jejum é uma arma de guerra. Apesar de que o jejum, ele trabalha muito mais na nossa carne e no físico de cada um de nós, ele é uma arma poderosa na batalha espiritual. Quando nós descobrimos o que significa o jejum e quando nós descobrimos como jejuar e como fazer o jejum da maneira correta, então nós vamos poder conquistar coisas tremendas. Mas é importante, muito importante, que eu e você saiba que o jejum não é uma troca. O jejum não é algo que nós fazemos para Deus ficar com dó da gente. O jejum não é algo que nós fazemos para Deus ficar impressionado, para Deus vir de uma maneira especial, porque nós estamos sofrendo numa penitência, então o Senhor ficou ali, condoído conosco, tadinho, tantos dias sem comer e tal. Não. O jejum não é para Deus ter pena de nós. O jejum, ele não muda Deus. O jejum, ele trabalha na nossa vida. O jejum, ele trabalha na nossa carne. O jejum, ele trabalha em primeiro lugar no nosso físico. Tem efeitos na nossa alma, tem efeitos no nosso espírito, mas em primeiro lugar, o jejum, ele trabalha no nosso físico. Eu ouvi um médico, um pastor médico, dando algumas explicações através da medicina e também através da visão dele teológica sobre o que era o jejum, e foi muito bom, porque ele falou de maneira natural e ele falou de maneira espiritual da importância do jejum. Meu objetivo com a live de hoje, de amanhã, de quarta, de quinta e de sexta, é começar a falar sobre o poder do jejum, a importância do jejum, como jejuar, preparando-nos para outra semana no jejum que vamos fazer, e depois falar sobre a oração associada com o jejum e como isso muda as nossas realidades e como isso nos leva para um nível diferente. Mais uma vez, seja bem-vindo, 115 pessoas estão conosco, é uma bênção, pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, sejam bem-vindos, estou vendo a pastora Tati aí de Londres e outros irmãos conosco, um abraço. Como eu disse para os que não haviam entrado, meus irmãos, eu vou responder pergunta nos últimos 10 minutos da live, ok?
A partir das 18h50 você pode fazer perguntas e se eu souber eu respondo. Se eu não souber, eu anoto e respondo na live de amanhã, ok? Mas quero muito que você anote isso daí. Então vamos lá. Jejum não é um mandamento. Jejum é um princípio. Você não vai ver a Bíblia nos desafiar. Qual é o tempo que uma pessoa deve jejuar? Eu vou explicando sobre isso, mas queria falar de uma forma já rápida no início, né? Existe o jejum de 6 horas, que nós chamamos de jejum parcial. Existe o jejum de 12 horas, que é o jejum... Obrigado, minha amada esposa trouxe aqui um chazinho para mim. Oiê! Já tá me dando chazinho? Eu tô com a minha caneca aqui, Harley Davidson. Para você, pastor Juraci e pastora Cláudia. Ela trouxe um chazinho aqui. Obrigado, amor. Aí, obrigado. Muito bem. Então o jejum, ele pode ser feito em 6 horas, nós chamamos de jejum parcial. Não é o que a Bíblia mais nos ensina, mas é claro que é um jejum. De 12 horas, que é o jejum do amanhecer até o anoitecer, não é? Que Josué fez, vocês se lembram lá de Josué capítulo 7, a partir do versículo 6, Josué fez esse jejum. Quando eles perderam aquela batalha para Ai, então Josué ele foi até lá, diante da presença da arca, e ele se prostrou, rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que ele ficou do amanhecer até o anoitecer, ali em jejum, e no final Deus falou com ele qual sendo o motivo daquela... Por que ele foi derrotado daquele jeito. Espero que estejam servidos aí. Chazinho que a minha amada trouxe para mim. Também tem um jejum de 18 horas, né? Que é um jejum importante. Tem o jejum de 24 horas. Tem o jejum de 36 horas, que é um dia e meio. Tem o jejum de 72 horas, que é o jejum de 3 dias. E você vai ver na Bíblia algumas referências sobre esse jejum de 72 horas. Esther fez esse jejum quando ela pretendia, diante do rei, buscar o favor do rei. O apóstolo Paulo também fez esse jejum. Ali na história está em Atos capítulo 9, quando ele tem aquela experiência, aquela visão, quando ele vê o Senhor, e então Deus manda ele entrar, Jesus manda ele entrar em Damasco. A Bíblia diz que ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Ananias vem e impõe as mãos. Não era Ananias que estava de jejum, era Saulo e agora Paulo. Amém? E tanto em Esther ela achou favor diante do rei, pela nação, pelo povo, como Paulo também, não é? Ele teve a sua vista, ele teve uma nova visão, Deus deu para ele uma nova visão, e a partir daquele jejum a história do Paulo mudou completamente, radicalmente. Eu poderia ficar falando das minhas experiências como jejum, eu poderia ter falado para você das vitórias que eu tive, dos momentos. Normalmente os tempos que eu tirei de jejum foram as épocas que Deus mais me levou aos meus limites. Onde eu conheci os meus limites maiores foi exatamente através do jejum, não é? Foi através do jejum que eu tive experiências com Deus, experiências divinas, presenças divinas, visões de anjo. Foi através de jejuns que eu ouvi muitas palavras proféticas do Senhor, revelações na Bíblia, interpretação de visões. Foi através de jejum que eu venci algumas situações de enfermidade. Foi através do jejum que eu também experimentei desenvolvimento de alguns dons espirituais na minha vida, em relação ao meu ministério. Foi através de jejum que vieram grandes conquistas na minha vida. Eu me lembro que nós, quando fomos enviados para a Espanha, nós chegamos na Espanha numa época em que havia uma crise mundial financeira e nós estávamos alugando um prédio que custava 300 e poucos mil euros naquela época, e por causa daquela crise o valor do prédio caiu para 150 mil. E foi num jejum de 7 dias com aqueles irmãos que nós tivemos a direção de como comprar o prédio. Hoje o nosso prédio da Igreja da Espanha é próprio, graças a Deus, mas Deus nos deu uma direção para a igreja naqueles dias através desse jejum. Aqui no Serrinha nós fizemos vários jejuns assim, e eu lembro que quando nós resolvemos comprar o prédio Serrinha, porque quando eu cheguei no Serrinha em 2010, dezembro, aquele prédio não era nosso, o apóstolo, aquele prédio não era da igreja, ele alugava o prédio. Um ano que o apóstolo Nomar ficou lá, ele também não havia comprado o prédio, pelo contrário, e quando eu cheguei, o dono do prédio havia vendido o prédio para um investidor. Aquele prédio era muito caro, na época custava 4 milhões, e nós tínhamos duas opções, ou mudávamos do prédio ou comprávamos o prédio. E foi através de um jejum que Deus nos deu a direção e a estratégia de como comprar o prédio. E engraçado que foi através de jejuns durante 5 anos
que Deus nos deu o suprimento e naqueles 5 anos, quase completando 6, nós conseguimos quitar o prédio e hoje aquele prédio é totalmente quitado da igreja e nós conquistamos aquilo pela oração, pelo jejum, Deus fez um milagre, o povo se moveu, o povo ouviu de Deus e a coisa aconteceu. Então eu não estou falando para você de algo que nós não tenhamos alguma experiência, uma vivência e não estejamos colhendo vitórias e resultados através de jejum. Eu estou assim, sendo movido por Deus para que nós façamos o jejum da semana que vem, do dia 8 ao dia 13, dia 8 ao dia 13, como igreja local, você aí, cada igreja, né, pessoal de Cacequi, Recife, Maceió, Macapá, Oiapoque, pessoal aí de Portugal, pessoal de Londres, eu quero convidar, desafiar todo mundo a entrar nesse jejum conosco. Nós do Serrinha todos vamos jejuar, porque eu acredito que Deus quer fazer algo. Ontem à tarde, quando eu estava orando, preparando para o culto, Deus me deu uma palavra aqui em relação ao culto. Eu não entreguei ela ontem, porque eu vou entregá-la domingo que vem, no culto domingo que vem, mas Deus me deu uma palavra profética, onde Deus disse que Ele vai, na vida de algumas pessoas, Ele vai acelerar o processo em 2 anos. Na vida de algumas pessoas, Deus vai fazer assim, ó, Ele vai eliminar 2 anos e ele vai acelerar o processo. Você vai dizer, bispo, como é isso? Não me pergunte que eu não sei te explicar. Foi uma palavra que Deus me deu, eu estou tentando digerir, pedindo a Deus para me dar convicção e coragem para entregar ela no culto de domingo que vem, porque eu acho que é uma palavra forte. E por isso nós vamos jejuar. Amém? Sempre quando Deus me dá uma palavra, eu entro em jejum para ter intimidade maior com Deus e discernir de Deus aquilo que Ele quer falar. Então, como eu disse ainda há pouco, o jejum ele não muda a gente, ele muda Deus. Perdão, o jejum não muda a Deus, ele muda a gente. O jejum é de Deus para nós. Kenneth Hagin fala isso. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a gente, nos muda, porque ele trabalha no nosso físico em primeiro lugar. O jejum, em primeiro lugar, quando a gente começa a jejuar, vem, é normal, isso acontece com muita gente, dores de cabeça, dores de estômago, calafrios, tonteira, irritabilidade, vem uma série de coisas físicas. Por quê? Em primeiro lugar, o jejum ele vai começar a fazer uma desintoxicação normal. Lembra que eu falei daquele pastor que é médico, que estava falando sobre isso? Então, o jejum, em primeiro lugar, ele vai gerar na nossa vida uma desintoxicação normal. Não é que você comeu alguma coisa tóxica, comeu algum alimento tóxico. A gente come isso praticamente todos os dias, em especial enlatados, refrigerante, fast foods, temperos, envelopados, essas coisas que tem conservante, quase todas elas têm alguma coisa química que traz algum tipo de malefício para o nosso físico, que a gente não sente, não percebe, isso é um pouco imperceptível, o nosso organismo tenta digerir e fazer com que isso vá, mas isso vai ficando, vai se acumulando. Às vezes, comida gordurosa, carne gordurosa, às vezes nós comemos muito um tipo de alimento, não que ele seja nocivo, mas o excesso sempre também traz um tipo de toxinas, carnes vermelhas, algumas verduras, algumas frutas também se trazem toxinas. Às vezes nós temos isso por algum tipo de vírus ou virose, às vezes nós temos isso por causa de algum tipo de enfermidade. Tem gente que por alguma enfermidade pode ter algum tipo de coisa como essa. Então a primeira coisa que o jejum começa a fazer quando você entra em jejum, ele começa a gerar uma desintoxicação normal na nossa vida. E essa desintoxicação normal que o jejum vai trazendo, começa a ter alguns efeitos físicos, até por causa, às vezes, da abstinência daquele alimento, ou daquela substância, ou daquela toxina, tem uma reação física. Então, inicialmente tem sim efeitos, é normal. Tem efeitos também espirituais, porque, em primeiro lugar, a sua carne, ela não vai querer que você jejue. O que é o jejum? Deixar de alimentar a carne. Jejuar é deixar de alimentar a carne. O jejum é quando você não come. Como eu disse no início, a Bíblia fala de jejuns de pessoas que não comeram e não beberam, não tomaram água. O de Moisés. Mas Moisés, quando ele ficou 40 dias de jejum, onde ele não comeu e não bebeu, a Bíblia fala que ele estava no monte, na presença de Deus. E agora vai ser difícil eu te explicar isso, porque não é bem o assunto. Mas eu não acredito que aquele tempo para Moisés foi igual para o tempo de quem estava fora. Vai ser complicado eu te explicar isso agora, mas eu quero que você só acumule isso aí numa outra live e eu explico melhor. Moisés ali, dentro daquela presença de Deus, daquela glória de Deus, ali havia outras coisas
na vida de Moisés. Então a Bíblia fala que quando ele terminou o jejum, ele sentiu fome e sede, nos fazendo uma referência de que ele não bebeu e não comeu nada, ok? Mas Jesus, quando ele jejuou os 40 dias ali no deserto, a Bíblia diz que no final ele teve fome, nos dando a entender que ele bebeu, e eu acredito que ele bebeu água. O jejum nunca deveria ser feito sem água, por longo tempo. Talvez o jejum de um dia sem água, ou de 3 dias. Qual é o problema do jejum sem água? O que ele provoca no seu físico. Como o jejum é uma disciplina física, ela tem que ser uma disciplina saudável. Eu não posso trocar uma disciplina de comer de tudo, de estar suprido de tudo, e que muitas vezes, sem perceber, inconscientemente ou conscientemente, eu ingiro coisas que não devia ou que excessivas. Eu não posso trocar essa dieta desequilibrada por um jejum desequilibrado. Então, o jejum sem água, ele paralisa o rins, o fígado a circulação e uma série de órgãos do seu corpo. Isso é muito prejudicial. Levando em conta que o seu corpo é templo do Espírito Santo, queridos, eu vou responder perguntas nos últimos 10 minutos. Então, eu quero pedir vocês que estão fazendo essas perguntas, que façam elas de novo nos últimos 10 minutos, por favor, tá? Por favor, faça nos últimos 10 minutos, aonde eu vou respondê-las. Porque se eu for parar para responder agora, eu perco a linha de raciocínio. Mas, para quem toma remédios, é claro que o jejum tem que ser... Primeiro, o seu médico tem que autorizar você a fazer jejum. Segundo, você não pode parar o remédio, porque é orientação médica, e dependendo da enfermidade, o jejum tem que ser parcial. Mas vamos voltar lá. Então, o jejum sem água, ele não deveria ser feito, a não ser por uma direção muito clara de Deus. Há pessoas que falam que fazem jejum sem água, mas muitas vezes para transmitir uma mensagem mais espiritual do que deveria. Eu vejo gente falar de jejum sem água e às vezes elas querem dar uma conotação mais espiritual. Se Deus te mandou, se Deus te pediu, quem sou eu para questionar? Longe de mim aqui te questionar. Mas se Deus não te mandou e é um jejum que você deve fazer, faça com água e com bastante água. Porque no início do seu jejum, no processo de desintoxicação normal, né? Quando começa ali a limpeza química do seu organismo, a água. Por que eu tenho que fazer o jejum com água? Como é que você limpa uma casa? Você vai limpar uma casa. Como é que você limpa uma casa? Com água, não é? Talvez você vai dizer assim, mas eu ponho sabão. Pois é, por isso nós vamos ler a Bíblia. Nós precisamos daquilo que realmente potencializa a água, não é? Por que eu preciso orar? Também no jejum? Porque eu preciso daquilo que potencializa a água, mas só com a água, tá ok? O que limpa uma casa? Você é casa de Deus, você é habitação de Deus. O que limpa? Então o jejum, o começo do jejum, o processo de jejum é para limpar naturalmente, depois ele vai passar por um processo de emoções, também de mente, porque você está se expondo à palavra, e vai passar por um processo também espiritual por causa da oração e da intimidade com Deus que o jejum vai te proporcionar. Amém? Espero que você esteja compreendendo o que eu estou falando, espero que você esteja anotando o que eu estou falando. Talvez você vai dizer assim, bispo, você está falando rápido. Bom, essa live vai ficar gravada, depois ela vai para o YouTube da igreja, mas anota aí, absorve aí. O tempo é pouco, meus irmãos, 60 minutos é muito pouco. Para muita gente, 1 hora é muito, né? Quando Jesus disse aos discípulos, mas nem 1 hora vocês puderam perseverar comigo, ele estava falando sobre a oração. Era depois de uma ceia e ele estava falando sobre a oração. E se você prestar atenção, aquela noite até a crucificação, Jesus jejuou. Ele não teve a oportunidade de comer porque ele estava preso, torturado, e certamente ele não comeu, estava começando. Os discípulos eles não conseguiram perseverar em oração com Jesus 1 hora. E o jejum também, na época de Jesus, ele não mandou os discípulos jejuarem naquela época. Você vai ver que a prática do jejum para os apóstolos, eles ficaram muito mais evidente, muito mais prático, muito mais... Eles jejuaram muito depois que Jesus foi para o céu. Mas Jesus sempre falou do jejum, não aboliu o jejum não é da lei, jejum não é da carne, não é religioso. Jejum é uma prática de disciplina espiritual poderosa, ok? Muito bem, então o jejum ele deve ser feito com muita água. Essa limpeza do seu físico, essa limpeza da sua carne, você deve fazer com bastante água, e aonde o processo da água vai trazer uma desintoxicação do seu organismo, e na medida que você persevera no jejum, a minha experiência diz que as primeiras 12 horas tem todos esses efeitos
colaterais aí da síndrome da abstinência de um ou outro tipo de alimento, do açúcar, do café, de uma série de outras substâncias que nós estamos acostumados, mas depois que passa as primeiras 12 horas, às vezes até depois das primeiras 24 horas, nós vamos começar a ter uma limpeza mental. E essa limpeza mental também produz em nós uma lucidez mental, aonde a gente fica mais sensível de maneira emocional e aonde a gente fica mais sensível também de maneira espiritual. Então o jejum, ele começa a mexer na nossa estrutura física, ele começa a mexer nas fortalezas do nosso físico, depois ele vai mexer nas fortalezas da nossa alma. Ele vai mexer nas estruturas da nossa alma e nas fortalezas e na estrutura do nosso espírito. Por isso, o jejum não deve ser desassociado da leitura da palavra e dos períodos de oração que devem ser intensificados no jejum. É claro que a grande maioria de nós não tem como deixar de trabalhar e não é por isso que nós vamos deixar de jejuar. Então a minha sugestão sempre é a seguinte, que naquele momento que você ir almoçar ou tomar o café ou lanchar, separe. Use ele para se alimentar espiritualmente, use ele para ler a Bíblia, use ele para orar, use ele para louvar, para pôr uma canção, para gastar um tempo com Deus, porque você precisa disso. Como eu disse, o jejum ele vai começar a fazer uma desintoxicação, uma limpeza física do seu organismo e logo depois que isso tiver completado um ciclo de 12 a 24 horas, ele vai começar então uma limpeza na sua mente e vai trazer uma lucidez mental muito forte, onde ele vai começar a trabalhar também na sua vida espiritual, ok? Se você estiver se voltando, lendo a palavra, então na sua alma vai estar havendo aquele processo da renovação da mente. De levar a sua mente estar se assemelhando à mente de Cristo, à mente de Deus, e trazendo uma conexão maior da sua mente com aquilo que é o pensamento de Deus que está na Bíblia, levando essa conexão, essa conectividade do seu pensamento com a palavra de Deus, e por isso fortalecendo a sua estrutura mental daquilo que é de Deus, fortalecendo os seus conceitos, seus princípios daquilo que é de Deus. Então o jejum ele tem que ser feito com a leitura da palavra, ele tem que ser feito com a oração. Amém? Um jejum normalmente ele é do amanhecer ao anoitecer. Eu não aconselho pessoas jejuarem, por exemplo, 72 horas se elas estiverem trabalhando, porque vai ter fraqueza, vai ter tontura. E uma outra coisa que o jejum gera, o jejum prolongado, né, mais de 24 horas, 48 horas, 72 horas, o jejum geralmente ele dá sono. E é importante no jejum, quando você sentir sono, você tirar períodos de dormir. Períodos para dormir. Então eu me lembro que quando eu fiz aqueles 7 dias de jejum lá na igreja, eu entrei no domingo, teve o culto, terminou o culto, eu já fiquei na igreja em jejum. E eu fiquei ali 7 dias, só saí no outro domingo depois do culto. E eu tinha muito sono, não da noite, mas durante o dia. E eu tirava períodos. Sabe por quê? Quando você dorme, acontece um fator. Eu disse para vocês que um pastor que é médico estava explicando isso e eu aprendi isso com ele. Quando você dorme, o seu corpo ele desliga a maioria dos órgãos vitais e ele começa a se alimentar. Do que o seu organismo se alimenta? Primeiro o seu organismo é alimentado das energias que você tem acumulado. Por isso que as pessoas emagrecem. O próprio corpo começa a consumir a energia que ele acumulou. Então aquelas gordurinhas que você tem, que na verdade são energias acumuladas, tem gente que tem muita energia acumulada, não é? Muita mesmo. Pode dar aí um apagão de um ano ou dois que ele tem muita energia acumulada. Então, quando você está nesse processo, você começa então a consumir essas energias acumuladas. Mas também tem um outro processo, que eu esqueci a palavra aqui agora, eu não anotei quando ele falou, mas eu vou procurar e depois eu falo, aonde esse processo é um processo onde as suas células vivas, as células saudáveis, elas começam a se alimentar das células mortas. Você sabe que todos os dias no seu organismo, um grupo de células suas morrem, outras nascem. A célula sua que multiplica, né? Onde novas células nascem de vários órgãos do seu corpo, acontece isso. Você sabe qual é o órgão maior do corpo humano? O maior órgão do corpo humano é a pele. Então, essa é o órgão onde morrem mais células
durante o dia. Você escama, você solta parte do seu corpo, você tem uma série de efeitos físicos que células mortas se desprendem de você. Mas quando você dorme, parte das suas células vivas, saudáveis, se alimentam de parte das suas células que morreram, promovendo assim uma limpeza física. É isso que eu estou falando a respeito da desintoxicação. Tem fundamento? Tem fundamento. Você não está falando bobeira? Não, não é bobeira. Talvez a ignorância de muitos pode levar você a pensar isso, mas não é. Estou falando algo que eu ouvi com profundidade, tá? Eu não sou médico, estou replicando o que ele falou, mas se você for estudar, você vai achar isso. Hoje, a maioria dos esportistas já aprenderam a fazer os jejuns intermitentes por causa disso também. É uma forma dos músculos consumirem as partes, as células musculosas que morreram e estão atrapalhando o desenvolvimento do músculo. Você vai ver isso. Então, o jejum, eu estou hoje abordando o benefício físico do jejum e como fazer esse jejum, como ele deve acontecer e por que ele pode ser feito. O jejum, ele é uma abstinência total ou parcial de alimentos. Não quer dizer que você tem que se abster totalmente. Então você vai para um jejum parcial? Sim, mas eu digo para você, qual é o problema que eu tenho com o jejum parcial? Eu não tenho problema nenhum com o jejum parcial, mas eu acho que o jejum parcial, ele demora muito para promover a desintoxicação, porque, como o nome diz, é parcial. Alguns tipos de alimentos ou líquidos nós estamos ingerindo no jejum parcial, que acaba interrompendo ou limitando a desintoxicação e a limpeza física. Então eu não estou dizendo que ele não é válido, eu estou dizendo que ele não é 100%, ele não produz a eficácia de 100% de um jejum com total abstinência de comida só na água. Esse é o jejum melhor. Então, se você perguntar assim, qual jejum que eu devo fazer, bispo? Faça o jejum do amanhecer até o anoitecer só na água. Se você quer fazer um jejum especial, faça de 24 horas. Se você pode, faz o jejum de 48 horas, você vai ver que vai ser uma lapada na nossa vida. Se você estiver bem fisicamente, faz o jejum de 72 horas. Agora, se você tem algum tipo de enfermidade, diabético, está em convalescência, toma algum remédio receitado pelo médico, alguma coisa assim, remédio controlado, aí você já deve pensar bem, deve buscar uma orientação mais específica a respeito do jejum, talvez do seu médico, ou conversar com alguém que tem mais experiência sobre isso. Uma época da minha vida eu sofri de diabetes, então eu tinha um problema quando eu jejuava, quando eu tinha diabetes. Porque você sabe que a diabetes ela tem a hipoglicemia e a hiperglicemia, o excesso ou a falta da glicemia. E geralmente quando eu jejuava, na época que eu tinha diabetes, eu fiz uma cirurgia onde eles fizeram uma incisão no meu intestino e tirou o meu estômago. Eu tenho apenas 5% do estômago, eu não tenho estômago grampeado. Foi tirado 95% do meu estômago e foi tirado quase 40% do meu intestino. Por causa disso, eu desenvolvi uma dificuldade com alguns tipos de alimento. Eu não consigo comer arroz, eu passo mal, e carne vermelha, carne de vaca, especialmente quando eu como, eu também passo mal. Então eu fui curado da diabetes, Deus me curou usando essa cirurgia. Porém, quando eu ainda tinha diabetes, quando eu jejuava, o meu problema é que faltava glicemia. Então eu tinha que, no jejum, tempos em tempos, colocar uma bala na boca, uma balinha. E claro que eu fazia isso por causa da enfermidade. O jejum era bom, Deus fazia, mas não é a mesma coisa de você jejuar totalmente só na água. Hoje, graças a Deus, isso foi superado. Eu não preciso mais da bala para jejuar, mas resolveu. Estou te dando um exemplo de uma enfermidade que eu tinha e Deus me curou, para dizer para você que você tem que tomar cuidado. O jejum é uma coisa que você tem que pensar. Se você vai jejuar 3 dias só na água, por exemplo, então você precisa se preparar para esse jejum. Não entra nele assim, não faz de maneira intempestiva, de forma imatura, para você, ok? Se você vai jejuar mais de 3 dias, 7 dias, então você precisa de uma preparação e é importante que alguém esteja te acompanhando nesse jejum. Tanto fisicamente como espiritualmente, você precisa de cobertura. Deixa eu molhar a goela com esse chá aqui, porque senão vai secando as cordas vocais aqui. Então, muito bem, vamos lá. O jejum... jejum e oração, irmãos, são sinônimos de vitória em meio a dificuldades, são sinônimos de vitória em meio a guerras, né? Como eu citei aqui, em alguns casos, nós vimos várias passagens, já falei dessas passagens,
onde homens e mulheres de Deus jejuaram e obtiveram o favor de Deus, não porque o jejum mudou a Deus, ou o jejum foi um negócio com Deus, ou o jejum fez Deus ficar com dó de nós. Não, na verdade foi a percepção maior do mundo espiritual e da oração e da intercessão que fez as coisas acontecerem diferente. Então, eu espero que para vocês esteja claro, o jejum é uma desintoxicação orgânica. Em primeiro lugar, o jejum, ele é uma forma de tratar a sua carne, é uma disciplina espiritual para a carne. É uma maneira de você levar sua carne, o seu corpo, o seu organismo à sujeição à alma, ao espírito e à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Permaneça comigo, daqui mais ou menos 9 minutos eu vou começar a responder perguntas sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Se você olhar para a Bíblia e para a história da igreja, os homens de Deus na Bíblia, que Deus usou bastante, eles sempre jejuaram antes de começar o seu ministério, sempre. Você vai dizer, eu podia falar para você de vários aqui, né? Citei Jesus como nosso maior e principal exemplo, o ministério público dele começou depois do jejum da oração. É engraçado que a igreja primitiva, eles tinham o hábito de sempre quando eles iam ordenar presbíteros, ou comissionar algum missionário, Atos 13 fala isso, e outras passagens falam isso, eles jejuavam. Se você Atos 13, lá, quando eles vão à igreja de Antioquia, quando vai enviar, né, o Espírito Santo fala com os líderes da igreja, eles são 7 líderes, e a Bíblia fala assim, que ali na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, havia um ensino e uma visão profética poderosa naquela igreja. Não era falta de ensino, não era falta de revelação, e nem falta de direção, falta de palavra de Deus. Se você pegar lá o versículo 1, diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o Espírito Santo fala assim, separa para mim Barnabé e a Saulo. Então, a Bíblia diz que eles orando e jejuando. Mesmo o Espírito Santo tendo falado, eles para saberem discernir a voz do Espírito, como devemos obedecer à direção que o Espírito Santo está dando. De que maneira os irmãos da igreja de Antioquia tiveram condição de discernir a voz do Espírito, de entender, de compreender. Porque uma coisa é Deus falar, outra coisa é você entender o que Deus falou. Sabe, irmãos, eu sei que Deus tem falado muito nas igrejas, né? No púlpito da igreja. Deus tem falado com o seu povo, com seus servos, através de seus pastores, através dos profetas. Mas muita gente não tem compreendido a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem falado com você, e Deus tem falado com você, muito em especial, Deus tem falado com você através da leitura, da oração, talvez em sonhos. Acredito que você tem uma palavra profética de Deus na sua vida, eu tenho convicção disso. Mas será que você tem compreendido a palavra profética de Deus para a sua vida? Talvez por falta de jejum, de uma disciplina maior espiritual da sua carne, que não há uma intimidade maior com o Espírito Santo, e por isso não há uma compreensão, um discernimento do que realmente Deus está falando a respeito de cada palavra. Sempre quando eu vou entregar uma palavra profética, uma palavra, um culto que eu me preparo para pregar, eu fico preocupado não com o que eu vou falar, eu quero que Deus me ajude a pôr para fora o que o Espírito Santo pôs para dentro. Mas eu me preocupo, será que as pessoas vão captar, vão receber, absorver 100% ou parte? Ontem à noite eu falei sobre semear, eu disse que eu estava pedindo a Deus sementes, e eu estava orando aqui na minha sacada, isso aqui é o lugar que eu oro, meu quarto de oração, aqui é onde eu estudo, oro, tem aqui um tapete de oração, é aqui que eu oro, e tem uma sacada, eu gosto de andar orando ali, e outro dia eu estava orando com a minha Bíblia, dizendo, Deus, me dá sementes, me dá sementes, me dá sementes, por causa de uma situação que a gente precisava ajudar alguém, e naquela oração, pedindo a Deus semente, Deus falou, está na sua mão, está na sua mão, está na sua mão. E Deus me fez ver que a palavra de Deus são sementes, e que minha boca é a maneira de lançar semente. Eu não sei você, mas houve épocas da minha vida que eu fiquei na roça. Minha mãe, ela foi mãe solteira, então a minha avó e um dos meus tios ajudou a me criar, e havia tempos que eu ficava com a minha avó na roça. E meu tio plantava, e ele plantava milho. Ele tinha um aparelho que batia na terra assim, era um aparelho bem antigo, né? Arcaico mesmo, bem já ultrapassado, onde você punha sementes, milho, de feijão, de arroz, você punha sementes ali, e à medida que você batia no chão, lá embaixo,
era uma cunha, entrava na terra e lá embaixo abria, fazia uma cova e soltava algumas sementes. Aquilo girava e caía algumas sementes. Eles regulavam e caía um pouco de sementes. Então fechava de novo, subia e ao mesmo tempo que você batia na próxima, já fechava aquilo com o pé. O nome daquele aparelho, eu me lembro que chamava-se matraca. Olha, a Nil, ela já sabia, matraca, não é? Se você mora em outra região e conheceu esse aparelho, essa ferramenta por outro nome, coloca o nome aí. Então aquela matraca, né? Matraca, tchac, 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 tchac. E a gente plantava milho com aquilo, enchia de semente, tchac, tchac. Você já parou para observar que quando uma criança conversa muito, você chama a fulano é uma matraca, não é? Fazendo a referência àquela ferramenta, não é isso? Pois é, você, a sua boca é uma matraca. Que tipo de semente você tem semeado? Qual é a semente que você tem semeado? Ok? Qual é a semente que você tem semeado? Bispo, por que você está falando isso? Porque eu estou falando aqui exatamente do jejum. Às vezes a gente entrega uma palavra, uma semente, mas quem recebe é igual aquela parábola. Tem o solo bom, tem o solo pedregoso, tem o solo à beira do caminho duro e tem o solo cheio de espinhos. Dependendo de como você recebe, é o seu coração. Dependendo de como você está, é o seu coração. A Bíblia diz que houve um solo que havia pedras e a semente caiu, veio as aves do céu e pegou a semente. Ele fala que são demônios que roubam. Havendo ouvido, não entenderam. É o jejum que muitas vezes nos dá a compreensão e o entendimento. Então não tem que jejuar apenas quem vai pregar, entregar a palavra, o líder da célula, o pastor, o professor. Não, nós precisamos ter práticas de jejum porque isso nos torna sensíveis à palavra de Deus, para entender e ouvir a palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus. Ontem à noite um irmão muito querido da nossa igreja me disse uma coisa, foi muito bom o testemunho dele, a hora que terminou o culto, né? Nós tivemos há um tempo atrás uma semana de jejum e oração na igreja, todo mundo ia para a igreja para orar e nós jejuando e orando junto ali. E eu não lembro o nome dele, ele é discípulo do Uzias e da Thaís. Se o Uzias estiver me vendo e a Thaís aí, diga o nome dele que eu não me lembro. Mas, ele me disse que naquele jejum eu olhei para ele e falei assim, Deus vai fazer você trocar de carro, Deus vai te dar outro carro. Eu nem me lembro disso. E na hora ele disse que ouviu aquilo, ele tinha um carro velho problemático e ele não entendeu bem aquela palavra. Quando terminou o momento de jejum e de oração, que ele foi entrar no carro, o carro estava com o pneu trocado. Bruno, o nome dele é Bruno. Ele foi entrar no carro, o pneu estava furado, ele ficou chateado, teve que chamar alguém para ajudar ele, porque o parafuso não saía, e aquilo foi ruim, mas ele disse que, eu acho que uma semana ou um mês depois, ele trocou de carro, e já trocou de carro 2 vezes, ele estava me contando isso ontem, e faz pouco tempo que nós fizemos esse jejum, acho que foi em fevereiro, se não me engano, ou foi no final do ano, que nós fizemos 2 rodadas de jejum. Sabe, irmãos, se você não tiver a percepção, às vezes alguém está te entregando uma palavra de bênção, mas você não consegue entender o que Deus vai fazer, e às vezes uma palavra que é de Deus, a gente perde pela murmuração. Porque a gente é aquele solo pedregoso, aquele cheio de espinho, aquele solo duro, porque o jejum ele nos amolece, ele nos prepara para receber a palavra de Deus. Então, às vezes, tem uma matraca perto de você, lançando palavra de Deus, o seu líder é uma matraca, o seu pastor é uma matraca, e à medida que vai lançando a semente, talvez você não recebe, você não compreende, aquilo não muda a sua vida, aquilo não gera em você a transformação de propósito. Sabe por quê, queridos? Porque talvez você não está pronto para receber, talvez é o jejum que está faltando, é o jejum que está faltando. Amém? Então, nós estamos começando a falar de jejum, falta 1 minuto para eu começar a responder perguntas, e eu vou falar hoje e amanhã, começando amanhã eu termino falando um pouco mais sobre jejum. Então, a igreja de Antioquia não ordenava, não enviava ninguém sem jejuar, eles precisavam de jejum para discernir a voz de Deus. Eles queriam, o Espírito Santo falou, separa para mim Barnabé e Saulo, para que eu possa enviar. E como que eles puderam discernir a voz do Espírito Santo? Eles jejuaram. E você vai ver que não era assim. Você vai ver também que no Novo Testamento, eles, em outras situações, quando eles iam impor as mãos sobre pastores e presbíteros, havia um período de jejum e oração. Moisés, Elias, Esther, Daniel, Neemias, Esdras e outros, eles não começaram a servir a Deus no ápice dos seus ministérios sem jejum e oração. Sem jejum e oração. Você vai ver isso de forma muito clara na história da igreja.
você vai ver que homens santos de Deus, né? Policarpo de Esmina, João Calvino, John Wesley, Martin Lutero, Charles Finney, Spurgeon, Jonathan Edwards, todos eles enfatizaram o poder do jejum e da oração associada ao jejum. Você vai achar de todos esses nomes livros, obras, literaturas escritas, ensinamentos muito grandes sobre o poder do jejum e da oração. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso, com essa live? Olha, Deus tem um propósito na sua vida. Você não está comigo aqui à toa. Essas quase 150 pessoas que estão comigo aqui agora, né? 150 aparelhos que estão comigo aqui agora, você não está comigo à toa. Você está comigo porque Deus tem um propósito na sua vida. Você sabe disso. E você não vai conseguir desenvolver o propósito de Deus na sua vida se você não entender o que é o jejum, como jejuar, o poder do jejum, e isso não se tornar para você uma cultura. Uma cultura. O jejum tem que passar a fazer parte da minha e da sua vida, a cultura do jejum. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus que têm na nossa vida como marca a cultura do jejum e da oração. Amém? Muito bem. Espero que essa live, toda essa explicação que eu dei, que foi apenas uma introdução para esses 5 dias, hoje, amanhã, quarta, quinta e sexta, nós vamos, nesse horário das 18 às 19 horas, estarmos fazendo uma live falando sobre jejum e oração, nos preparando como igreja para a semana de jejum, que vai ser do dia 8 ao dia 13. Eu desafio, convido, convoco todos vocês para jejuar conosco, de todas as igrejas que estão conosco, independente se é luz para os povos ou não, se nós cobrimos ou não, vem jejuar conosco, vai ser uma bênção. Amém? Agora eu queria abrir para perguntas. Se você tiver alguma dúvida, vai fazendo aí. Pastor Olaí, pastor Jason, pastora Camila, pastora Anne, que estão conosco, pastora Tati, não sei se tem mais alguém aí de Portugal conosco, se tem alguém da Irlanda conosco também. Bispo, jejuns feitos de outras maneiras, que não sejam de alimentos. Exemplo, jejum de não falar durante o dia, tem o mesmo efeito? Olha, eu não, assim, é difícil eu falar que isso não é um jejum, porque de certa forma alimenta a carne, falar muito alimenta a carne, não é? Mas ele não provoca essa desintoxicação física que eu estou falando. Ele provoca uma reflexão. O jejum de não falar, de não conversar, provoca uma reflexão, porque quem fala menos, ele acaba ouvindo mais. E dependendo do que você ouve, pode ser bom, dependendo do que você ouve, pode ser ruim. Se você parar de falar para ouvir a palavra de Deus, ouvir pregação, ouvir louvor, e ler, eu acho que o jejum tem um efeito. Não é como um jejum sem alimento, mas tem sim um efeito positivo. Agora, se você parar de falar e continuar ouvindo baboseira, crítica, gracinha, talvez isso é pedagógico que tem o jejum, ok? Agora, tem gente que jejua de televisão. Bom, se você jejua de televisão, jejua de internet, jejua de PlayStation, e esse tempo você usa para ler a Bíblia, para estudar, para se envolver mais com a palavra de Deus, é um jejum também razoável. Bom, deixou de alimentar algo, uma paixão da sua carne, um desejo da sua carne, e certamente vai produzir um efeito. Mas não tem a ver com aquilo que eu estou falando a respeito da desintoxicação orgânica e a limpeza física do seu corpo e da sua mente e do seu espírito também. Amém? Alguém perguntou, café pode, bispo, no jejum? Depende do jejum que você vai fazer. Você vai fazer um jejum parcial e você, no seu jejum parcial, resolveu não tirar o café. O jejum não é pode, não pode. Irmão, é o seguinte, jejum bíblico é água. Jejum bíblico é água. Mas tem jejum parcial na Bíblia? Tem. Mas ele tirou lá aquilo que ele chamou de manjares do rei, que ele se agradava muito, que a carne dele gostava muito. Então, quem jejua e não tira o café, geralmente é por causa de uma dependência. Se eu fosse você, eu tirava o café. Mas dá dor de cabeça no primeiro, no segundo dia, porque você está sendo desintoxicado. É a síndrome da abstinência da cafeína. A Coca-Cola produz a mesma coisa. Então, se você vai jejuar mesmo, tira o café, tá bom? Vai sofrer no primeiro dia, no segundo. Mas se eu jejuar com café, vai ser melhor. Bom, é uma decisão sua. Jejum não é lei, cada um deve determinar o seu jejum. Quando vou falar para as pessoas jejuar, se você quer fazer o jejum normal, faça do amanhecer ao anoitecer só na água. Coma antes de dormir, amanheceu, não come, e no outro dia, depois que o sol se pôr, você então entrega o seu jejum, e durante o dia toma bastante água. O jejum especial é aquele que você faz de 24 horas, de 3 dias, de 72 horas, de 7 dias, de 21 dias, que Daniel jejuou, de 40 dias,
que alguns homens de Deus jejuaram. Moisés, Elias, jejuaram assim também. Mais alguma pergunta de alguém? Meu esposo trabalha no hospital e ele está na linha de frente. Como ele pode fazer o jejum? Eu aconselho que ele faça o jejum só na água. Jejua de amanhecer ou anoitecer só na água. Se ele tiver alguma limitação física ou de leite, porque ele está trabalhando no hospital, não é? Ou então, deixe para jejuar o dia que está de folga, tá ok? Ou então faça o jejum parcial, tira comida sólida, alimenta-se só de líquidos. Não é o mesmo efeito, mas é o jejum de acordo com a sua condição. Como eu disse, o jejum não é uma lei. O jejum é um voto, é uma disciplina que você faz e você faz na medida da sua possibilidade. O jejum é uma superação, você não deve ser irresponsável com o jejum. Então, você que trabalha, como meu esposo aí da Cris, você que toma um remédio controlado, você não deve ser irresponsável, ok? Eu acho que eu tenho que fazer esse jejum de não falar. Também, viu, Van? Também. Quem fica calado, a Bíblia fala que até o tolo se passa por sábio quando se cala. As pessoas até começam a achar que a gente é um pouco mais sábio quando a gente fala menos. Talvez não calar de tudo, né? Mas falar um pouco menos. A Cris está perguntando o seguinte: jejum de retirar o alimento por determinado tempo tem validade? Sim, claro que tem. É muito mais um voto, porque aí eu vou entrar nisso amanhã. O jejum pode ser um voto, né? Por exemplo, ficar um ano sem comer arroz, um ano sem tomar Coca-Cola, um ano sem comer carne vermelha. Isso não produz em você uma desintoxicação física, nem uma desintoxicação da sua alma e depois do seu espírito, como eu expliquei lá atrás. Mas isso provoca em você uma disciplina na sua carne. Tem a ver com um domínio da sua carne, tem a ver muito mais com um propósito, um voto, um domínio da sua carne. Tem a ver com a prática de alguns frutos do Espírito em você. Quando jejuns que são assim, tipo tirar Coca-Cola por um ano, tirar carne por um ano, tirar refrigerante por um ano, eu chamo eles de jejum que faz com que o fruto do Espírito se desenvolva, porque é onde você vai desenvolver a perseverança, você vai desenvolver a determinação, o foco, aonde você vai ter a paciência, porque as pessoas vão te tentar, vão falar, você vai chegar em muita situação assim, ok? Sim, ele tem validade, mas não é a mesma, o efeito não é o efeito do jejum sem alimentos, ok? Vamos lá. Bispo, quando acontece uma situação difícil na saúde de alguém, temos o hábito de levantar um jejum e oração, como o Senhor disse, que o jejum não é para mover Deus. Então, seria errado? Não seria errado. Ele move a gente, ele nos torna muito mais sensível para a gente saber como orar para aquela pessoa que estava enferma. O jejum nos leva a uma intimidade com Deus. Essa intimidade, lendo a Bíblia, você vai aprender mais, vai ter mais revelação. Se envolvendo com Deus, você vai descobrir qual é o nível de autoridade que você tem, você vai crescer em autoridade. Então, a sua oração ela vai ter um efeito muito mais poderoso. Amém, irmãos? Queridos, a nossa live está chegando ao fim. Falta 1 minuto aí para terminar a nossa live. Aliás, 2 minutos para terminar a live. As perguntas que eu não respondi hoje, eu respondo amanhã, tá bom? Bispo, durante o jejum não é recomendado fazer atividade física? Não é bom fazer atividade física durante o jejum. Se você for fazer atividade, faça depois que você entregar o jejum, ou faça atividades leves. Se você for fazer, faça no início do jejum, tipo assim, você começou o jejum de manhã, faz atividade de manhã. Não faz no final do dia, quando você já está mais fraco, não. Queridos, eu queria muito que você estivesse comigo amanhã. Por favor, diga se foi boa essa live, diga se foi amém. Isso é importante a gente saber se nós estamos no caminho certo. Meu objetivo é preparar os irmãos sobre jejum e oração para o jejum que nós vamos fazer semana que vem. Quero dar um abraço a todos os pastores que estão conosco, tanto da Europa que estão conosco, como daqui, do Brasil inteiro, do norte, lá de Macapá, tanto aqui de Recife, como aqui de Goiânia. Um abraço para todos vocês. Agora às 19h30 eu vou começar uma reunião de pastores, senão eu continuava. Daqui a pouco a live vai ser